Fala, meus bioguerreiros e bioguerreiras, bem-vindos a mais uma aula de imunologia. Hoje falaremos sobre a IgE, a imunoglobulina do tipo Epsilon. E aí o que ela faz, ao que ela está relacionada. Já tem até um spoiler ali, a TIM. Vou usar hoje a minha mesinha digitalizadora para escrever na aula para vocês, para anotar algumas coisas. Eu acho que a aula vai ficar mais legal e mais interativa ainda, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos lá para mais uma aula de imunologia. Olha, até gaguejei no começo já, meu Deus. Sem mais delongas, vamos para mais uma aula de imunologia. Solta a vinheta! Around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bom, turma, então, falando a respeito de IgE, essa imunoglobulina, eu quero que vocês já anotem aí, para quem está escrevendo no caderno, está colocando aí IgE, dois pontinhos. Eu quero que vocês anotem que ela tem ali dois mecanismos principais, antes de tudo que eu for falar, para vocês não confundirem. É comum que as pessoas associem a IgE exclusivamente a respostas de hipersensibilidade, turma, e isso não é verdade. Falaremos sobre respostas de hipersensibilidade também em um outro módulo, em uma outra aula. Mas nessa aula aqui, que é para introduzir o assunto a respeito da IgE, falar um pouco sobre a imunoglobulina, eu quero deixar bem claro para vocês. Nós temos ali dois caminhos que a IgE pode ser produzida, dois caminhos principais. Um dos caminhos é a resposta. Nossa, estou adorando isso aqui, hein? É a resposta efetiva contra agentes invasores. A gente vai entender quais agentes são esses, tá? Invasores, então, patógenos. E aí, turma, o que acontece? Esses agentes invasores são patógenos, então, que possuem capacidade, tem estrutura, tem toxina, enfim, tem coisas, capacidade de causar lesão, capacidade de infectar, ativar inflamação, recrutamento celular. O ruim é que minha letra é feia ainda. Recrutamento celular e assim por diante. Esse é o normal, é o natural. É então a resposta aos eumintos, por exemplo, aos parasitas, que tem a IgE ali como uma imunoglobulina importante. Aí nós temos um segundo caso, que é, por exemplo, na resposta exacerbada. Então, é aquela resposta exacerbada, é aquela resposta intensa, uma resposta alta, característica para um antígeno que para o antígeno que não possui um potencial, anotem aí, estou escrevendo com vocês para dar tempo de vocês escreverem, potencial patogênico. Então, é o outro caso ali, um outro momento, que são aqueles antígenos, como por exemplo o pólen. O pólen não tem um potencial patogênico de causar lesão, infecção, ativar o sistema imune, inflamação, recrutamento celular, liberação de citocinas. Por que isso acontece? Acontece em um tipo de resposta que nós denominamos como hipersensibilidade. A hipersensibilidade nós vamos estudar em outro momento, mas eu quero que vocês entendam que isso tem relação, ambos os casos, com a IgE, tá bom? Bom, então vamos por partes. Isso aqui a gente já entendeu, esses dois momentos. Eu vou falar para vocês sobre a resposta aos eumintos, a resposta ali na alergia, na resposta imediata, a primeira coisa que acontece. E em uma outra aula detalharemos a respeito da resposta específica, os detalhes da resposta ao parasita, os detalhes da hipersensibilidade imediata, da resposta inata, inicial. Claro que se foi produzido o IgE já não é uma resposta de primeira mão, já tem memória imunológica envolvida, já é adaptativa. Mas quando eu digo aquele primeiro momento, quando o agente infeccioso chega,
Então, nós vamos contextualizar tudo isso, tá bom? Então, continue aí com a caneta e papel. Nossa, eu adorei essa canetinha, gente. Muito bom. Definição, então, da IgE. Ela é a imunoglobulina, tá? Do tipo epsilon. Então, para quem vai escrever, é assim, ó. Epsilon. Ixi, Maria, escrevi errado. Deixa eu apagar aqui. Imunoglobulina do tipo epsilon. Deixa eu escrever certinho, que a hora que eu coloquei ficou estranho. A letra I estava invertida. É assim, ó. É E, tá? Epsilon. Imunoglobulina do tipo epsilon. Então, por isso que é chamada de IgE, tá? Quanto à concentração plasmática, gente, dessa imunoglobulina, ela é a que tem menor quantidade presente no plasma sanguíneo, em miligramas por ml, comparada a todas as outras imunoglobulinas. Então, ela está presente em menores quantidades, tá? Quantidades. Quando comparado, anotem aí, quando comparada, na verdade, as outras quando comparada às outras imunoglobulinas, a IgE é a que tem menos, tá? É a que tem menos. Eita, Maria, deu uma bugadinha aqui. E ela também é a que dura menos tempo no sangue. Ela fica 2 dias, tem 2 dias de meia-vida só. Então, outras imunoglobulinas, como por exemplo a IgA, ela está presente no sangue cerca de 6 dias. E tem também ali uma presença bem característica na mucosa, que é onde mais tem IgA. Bom, quanto a isso, tudo bem. Outra coisa que é importante que vocês entendam, que a IgE ela é uma imunoglobulina que está presente sempre na forma de monômero, tá? Está presente sempre na forma de monômero. Nunca vai ter dímero, trímero de IgE, sempre na forma de monômero, tá? Quanto à distribuição, então nós temos ali algumas imunoglobulinas que nós já estudamos, IgM, IgG, ó, IgA, que passa na forma de dímero através do epitélio, já aprendemos isso na aula passada. Mas vamos focar aqui na nossa IgE, tá? Então, gente, a IgE, deixa eu vir aqui, a IgE, ela não passa através do epitélio, não faz esse transporte. Ela não passa através da placenta, quem passa na placenta é só o anticorpo de memória, IgG, tá? E aí ela pode ser difundida, faz difusão para sítios extravasculares. Então, é uma característica da IgE. Por que ela sai para sítio extravascular? Sai para fora do vaso? Porque ela está ligada a uma célula que a gente vai aprender, que é o mastócito. E esse mastócito está relacionado àquela resposta imediata de degranulação quando chega um agente alérgeno ou um agente invasor ali em tecido conjuntivo. Ele degranula. E quem faz o contato, quem ativa ele, é o IgE, é esse anticorpo. Então, tem ali uma quantidade significativa presente no ambiente extravascular, tá? Quanto à quantidade, ó, tem aqui também uma representação do livro, 3 vezes 10 a menos 5. Então, é bem pouquinho que tem comparado às outras imunoglobulinas. A IgG é a que mais tem presente em todo o plasma sanguíneo, tá? Então, isso aqui é só para vocês entenderem um pouco quanto à distribuição. Quanto à atividade funcional, quero que vocês anotem algumas coisas aí para a gente relembrar. Ó, vamos ver se eu consigo escrever bem aqui. IgM. IgM é o anticorpo relacionado à fase aguda, lembra? IgD, não aprendemos ainda, mas a gente vai ver, é um anticorpo que está presente na membrana do linfócito B. IgG é o anticorpo, então, que tem papel ali, principalmente na imunologia clínica. IgM indica infecção aguda. IgG tem a ver com memória imunológica. Memória imunológica.
A IgA é um anticorpo relacionado às respostas de mucosa, tá? Respostas de mucosa, saliva, tudo que a gente já viu, saliva, tá? E a IgE tem papel ali na hipersensibilidade e na resposta aos eumintos e também na resposta imediata. Não vai dar para escrever que não vai caber. Quanto à função, então, ó, neutralização. O IgE não faz neutralização, não fica livre lá no plasma para se ligar e fazer neutralização de micro-organismo. A IgE, ela também não faz a opsonização, ela não fica se ligando na bactéria, igual a IgA faz, por exemplo, lá na mucosa, ou as outras imunoglobulinas no sangue, para opsonizar essa bactéria. A gente já estudou o que é a opsonização. A IgE, ela também não vai fazer sensibilização para a morte por células NK, todo aquele estímulo para ativar a NK para destruir. Ela também não vai ativar sistema complemento, nem tem como, porque nem tem IgE direito no plasma. O que esse anticorpo vai fazer, mais uma vez, gente, a gente vai definir as funções dessa imunoglobulina e depois na aula específica de cada resposta falaremos com detalhes a respeito disso. Mas o que essa IgE vai fazer? Ela vai, então, sensibilizar mastócitos. Ela vai fazer ligação cruzada. O que é ligação cruzada, gente? Deixa eu escrever aqui. Ó. Ela vai fazer ligação, tá? Ligação cruzada. O que vai ser essa ligação cruzada? O mastócito, a célula, vai estar ligada a esse IgE. O alérgeno ou a bactéria, ou o patógeno ou o alérgeno, que não é patogênico, mas por algum motivo esse organismo desenvolve uma resposta contra essa substância, essa molécula, esse pólen que eu estou usando de exemplo. Esse invasor não vai se ligar direto no mastócito. Esse invasor vai se ligar no receptor presente no mastócito, que nesse caso é o IgE. A ligação cruzada, então, é porque o agente infeccioso, o alérgeno, se liga nesse anticorpo, nesse IgE de membrana, e essa IgE, ela desencadeia uma resposta intracelular nessa célula, e esse mastócito vai degranular, vai liberar substâncias, que a gente vai ver daqui a pouco, substâncias, que vão ter relação ali, muitas vezes, com a inflamação. O que eu quero que vocês entendam? É ligação cruzada, por quê? Porque quando ocorre isso aqui, não é uma ligação direta, é cruzada, é indireto. Ligou primeiro no anticorpo que ativou a célula, tá? Então, é importante entender que essa sensibilização é por ligação cruzada. Anotem aí, tá? Galera, eu vou separar essa aula em parte 1 e parte 2 para não ficar muito longa, tá bom? Então, nos vemos na parte 2.